Ok, estamos iniciando então aqui mais uma palestra da série 5W2H do empreendedorismo. Hoje o nosso convidado aqui é o Bruno Rondani, né, Bruno, o padrão aqui tá das minhas palestras, eu deixo o próprio convidado se apresentar, porque afinal o Bruno se conhece mais do que eu conheço o Bruno, né? Então, para todos eu sempre faço isso, eu não fico apresentando, né? Só agradeço aí a sua participação e, né, não posso deixar de falar que o Bruno é alguém que conhece como poucos esse mundo do empreendedorismo, né, e até, né, quando eu convidei para ser, né, no sentido um pouquinho mais amplo do que lugar físico, né, mas em que ambiente, em que grupo, em que, né, justamente porque, né, ele trabalha com isso, né, a empresa dele é nessa linha, né, conhece grupos de que agregam empreendedores, investidores, então é alguém que conhece muito desse mundo, tá? Então, agradeço bastante a sua disponibilidade de tempo aqui para falar com a gente, deixo a sala à disposição para você, né? Maravilha. Obrigado, à vontade, Bruno. Obrigado aí, professor Marcos, prazer aqui enorme, né, como ex-aluno, enfim, ter essa oportunidade, ainda que online, né, quer dizer, sempre mais interessante aí a gente ter a oportunidade de se conhecer. Reforço aqui, né, acho que como meio nosso aqui, né, quem quiser abrir aí o microfone, a câmera, bater papo, interagir, sempre melhor, tá? Eu sei que o pessoal tá, enfim, se habituando aí a um processo às vezes mais passivo, né, por conta desse tipo de uso de ferramenta, mas acho que sempre que tem oportunidade, né, então eu acho que fica mais rico eu ouvir, entender aí como é que vocês estão percebendo, né, o tema aqui que a gente vai tratar. Eu, enfim, fiz engenharia elétrica aí na Unicamp, me formei entre 2002, acho que deixei pendurado uma matéria, outra me formei no mês de 2003, alguma coisa assim, engrenei um mestrado, também na engenharia elétrica. Basicamente, na época ali eu me envolvia, alguém me fez uma pergunta interessante hoje no LinkedIn, do nada, chegou uma pergunta, né? Bruno, quais são as 3 melhores empresas para trabalhar, né? Se você estivesse começando a carreira hoje, né? E na época lá eu dei, acho que a mesma resposta que eu daria hoje. Eu acabei escolhendo trabalhar numa startup, né? Dentro das várias opções que, enfim, um aluno aí da Unicamp se formando, né? Tem muitas oportunidades. E a gente, enfim, também às vezes percebe um risco maior aí, né, de trabalhar com uma empresa menor, mas na época eu tinha alguns elementos aí que justificavam esse meu interesse por startup, só que hoje isso é reforçado, eu diria, né, cada vez mais tendo isso como uma oportunidade, né, e outros que começam empreendendo, né, de fato, desde o começo, mas aí é algo que eu gostaria até de aprofundar aí, quem tiver curiosidade sobre os requisitos, né, para poder se fazer isso, tal, as vantagens, desvantagens que tem esse processo também, que eu acho que eu posso contribuir um pouquinho nessa reflexão. Mas aí eu tive esse... Opa, boa noite. Fala aí, Thiago. Quais as 3 empresas? Não, a resposta que eu dei foi: eu hoje escolheria alguma startup que está recém-captada aí no Series A. Essa seria a minha alternativa de início de carreira, tá? Essa foi a minha resposta. Ah, entendi. Aí o garoto perguntou, e onde que eu encontro essas startups? Né? Eu mandei lá uns links para ele, falei, ó, tem jeito de monitorar isso, ficar atento e escolher aí a melhor, né? Deve ter tido só esse ano uns 150 deals de Series A. Então tem umas 150 startups ali que o Venture Capital está apostando e você poderia apostar também, né? Aí você pega ela no comecinho, rampando, pode dar errado, mas o Series A já é um nível de risco, vamos dizer assim, adequado, né? Você tem um aprendizado, acho que bom o suficiente. Mesmo que eventualmente dê errado, né? Como jornada aí, de carreira, né? Porque eu fiquei pensando mesmo, né? Fiquei pensando, né? Que empresa, e a resposta é essa, foi a mesma decisão que eu tomei. Na época eu não chamava Series A, não tinha Venture Capital, mas eu peguei uma startup que estava rampando e fui com ela, né? Então, acabei iniciando a carreira desse jeito. Mas,
Depois dessa primeira etapa aí com essa startup, né? Ela foi adquirida por uma corporação francesa. Então eu tive a oportunidade de, sendo absorvido, né, virar um executivo, né, de uma corporação maior. Aí muda muito, né, o modelo, né, de trabalho, a dinâmica, enfim, os processos, o tamanho dos projetos, os recursos, né? Mas muda principalmente a cultura, né? Você acaba sendo aculturado pela empresa que adquiriu. E nesse processo eu preferi me desligar também, depois que venceu lá o período. Aí eu fui fazer um doutorado, só que aí na área de administração. E aí no doutorado, né, pô, o que eu vou fazer da vida? Aí eu tava aí com 28 anos, né, tava entrando no doutorado em 2008, fiz o doutorado lá tranquilamente, pensando o que eu ia fazer da vida, e a decisão é voltar a empreender, né. Só que aí, dentro do que eu estudei no doutorado, né, acabei me envolvendo com o tema Open Innovation, acabei me envolvendo com o tema Venture Capital, empreendedorismo, né, então, de certa forma, eu juntei ali essas duas correntes ali de pesquisa, né, empreendedorismo, investimento em startups, com esse processo de abertura e transição das grandes corporações, modelo de inovação de pesquisa e desenvolvimento para modelo de negócio, plataformas de negócio, ecossistemas de inovação. Isso colava muito bem com o amadurecimento aí das startups, tá? Então, eu saio do doutorado e volto a empreender. Como não tinha ainda uma definição muito clara até do modelo, o que eu queria fazer, eu durante o período do doutorado, eu criei uma associação com o objetivo de empreender uma comunidade de prática, que era reunir praticantes, né, do tema Open Innovation, para a gente trocar figurinha, aprender junto, né, que a gente fala aprendizado em rede, né, a partir de quem está praticando, para ver se eu conseguia empreender alguma coisa nessa linha, ou até seguir não tinha interesse em seguir a carreira acadêmica nesse sentido, mas manter, né, um trabalho de constante aprendizado, pesquisa e tal, para evoluir nisso, né? E aí eu acabei, enfim, empreendendo a 100 Open Startups, que hoje é uma startup, né? Ela iniciou como um modelo aí de associação, mas a gente converteu em startup assim que a gente percebeu que existia aí um potencial de escala, né? De negócio, e a gente está no nosso Pre-Series A. Então, eu até brinquei que já estou preparando aí o recrutamento, né, com essa resposta que eu dei, porque a gente está já negociando o nosso rodada de Series A, né, deve ocorrer, enfim, neste semestre ou no próximo, né, começou as negociações agora, e a gente vai, enfim, dando mais um passo aí nessa evolução, e eu estou pegando essa experiência de ser uma startup investida do Venture Capital pela primeira vez, né. Em paralelo, e acho que é onde né, a gente se conheceu, né, professor Marcos, dentro da Unicamp, né, acompanhando essa evolução, surgiram aí outras gerações de empreendedores, né, que a gente foi tendo contato, né, um deles talvez um dos mais conhecidos ali é o Fabrício Blois, porque ele fundou a Movile, né, e hoje ele é CEO do iFood. Ele era colega nosso aí de turma, eu era da elétrica, ele era da computação, enfim, frequentava aí um espaço próximo, né, então a gente se conhecia. E tinha um outro empreendedor também importante aí da CIT, que está fazendo IPO agora. A CIT cresceu muito na região de Campinas, está fazendo IPO. Enfim, valoração super alta. Então, outra pessoa aí de bastante sucesso, né, que também acho que fez. Ele é um pouco mais velho, veterano, eu não estava na época com ele, mas ele. Ele é de 93. Ah, legal. Então, 10 anos, né? Eu acabei não cruzando ele na faculdade. Acho que ele saiu 5 anos antes, né? Mas a gente se conheceu logo em seguida, e o Blois o Blois e o Mate, junto, o Mate também é fundador da CIT, e o César Gon, e enfim, acho que mais um ou outro ali, pilotaram, né, a criação dessa rede de investidores, empresários da Unicamp, na época, para fomentar, para ajudar. Todo mundo era mentor aí da incubadora, de programas da Inova, né? Eu era mais novo, né? Nessa época aí, mais ou menos 2009, 2010, que a gente começa isso, se eu não me engano, ou talvez 2011, mas dentro do meu período ainda de doutorado, que eu estava um pouco mais livre, e a gente criou essa rede de investimento, né? Fez aí
alguns aportes, teve várias startups, né, da região, startups também de fora, eu comecei a abrir um pouquinho, mas que tivesse algum vínculo, né, com a gente. Teve o surgimento da Baita, né, em paralelo, que foram também pessoas muito próximas aí, que também investiram, né, na Inova Venture Participações, que a gente chama de IVP, e era um projeto também liderado pela própria Unicamp, né, no sentido de que a Inova foi quem bancou, vamos dizer assim, o advogado aí queria constituir a IVP, né. O Renato Toy, que fez a Baita, ele foi o cara que convidou todo mundo para participar dessa rede, que depois as primeiras rodadas aí foram lideradas por esses, né, que eu mencionei. E acho que o interessante, né, acho que dentro né, da proposta aqui da discussão, né, essa proximidade, né, que essas pessoas, enfim, foram criando e construindo, né, vamos assim, veículos, de relacionamento, onde existia uma parcela importante de retribuição. Acho que todo mundo que se forma, né, na Unicamp, enfim, percebe, né, benefícios da formação na sua carreira, pelo vínculo, enfim, emocional mesmo que isso gera, né, na fase da carreira aí que a gente está. É muito bom, é muito gostoso voltar e fazer alguma coisa, mas também tem a ver com o próprio desenvolvimento. No meu caso, por exemplo, ou no caso desses que eu citei, de algumas competências, né, que eles precisariam, né, e que hoje demandam mais. Hoje o iFood, por exemplo, é uma das startups premiadas aí no nosso ranking, mas não como startup. Ela é premiada como corporação que mais faz relacionamento com startups. Compraram startups, trabalham e fazem pilotos, testes, provas, né, com diversas startups. E não só iFood, né? Um outro destaque, também fundado aí por ex-aluno da Unicamp, outro unicórnio, né, como a gente chama aí. Não sei quão familiar vocês estão com essas terminologias aí desse ecossistema de inovação de startups, principalmente, mas tem o Quinto Andar também, né? Que também saiu aí enfim, fundado aí por ex-aluno. Uma trajetória um pouco diferente, pelo menos não conectado com esse grupo nosso aqui de investidores, eu não conheci esses fundadores, mas também ganharam o prêmio de corporação que mais faz Open Innovation aí no Brasil, no seu setor, junto com outras duas startups também que atingiram esse nível de unicórnio, né? A Afia e a Loft, porque, mencionando um pouco isso, dentro da 100 Open Startups, a gente tem um sistema de ranqueamento de quem mais pratica, né, Open Innovation com startup. Então, a gente premia as corporações e as startups. Então, é bonito de ver quando uma startup evolui, né, cresce, vira corporação e realimenta, né, esse ciclo como corporação incentivando aí startups, né. Então, é sobre isso que, enfim, que eu trato, né, que eu trabalho hoje, né. A 100 Open Startup é uma startup que opera programas aí de Open Innovation de corporações e ajuda as startups a encontrar seus primeiros parceiros. E a gente tinha uma lógica de fazer isso, né, conectando os clusters, né. Nesse mundo, vamos dizer assim, pré-pandemia, era muito forte, né, cada vez se formando esses ecossistemas de inovação, vamos dizer assim, regionais, né, em capitais, em cidades e eventualmente até em bairros, né. Em alguns casos você tinha ali, enfim, se destacando alguns espaços na cidade, né, que congregam um número maior, por exemplo, de um perfil de empresas, startups, né. E aí começa a surgir hubs, né, físicos, né, para, por exemplo, prédios, né, ou instalações aí para receber startups em volumes cada vez maiores. Em São Paulo saíram vários prédios importantes, como o do Cubo, o Itaú, o do Inovabra, em seguida, né, outros hubs privados especializados em diferentes temáticas. Tem um outro grande aí chamado State, né, que é um galpãozão, né, sei lá, 5.000 metros quadrados, uma área térrea lá, que dá uma dimensão também, como se fosse um prédio aí, enfim, como se fosse um cubo horizontal, né? Então, para quem não conhece, enfim, vale a pena visitar. E isso também, enfim,
emergiu aí em várias outras capitais, e Campinas é uma delas, né? Campinas teve também um processo também de formação de um cluster, acho que com uma origem até um pouco anterior com a questão do parque tecnológico, enfim, atração de diversas empresas para a região. Eu, quando cheguei, né, na Unicamp, tinha um polo aí de telecom muito forte, né? Tinha muitas empresas aí de telecom que tinham ido para a região, o pessoal se formava muito indo atrás aí dessa formação de telecom, mas aí depois vem outras ondas, né? A gente tem ondas aí de biotech, tem muitos institutos de pesquisa, então tem muitas startups também ligadas aí a, vamos dizer assim, hard science, né? Que inclusive algumas internacionais que vieram para a região. E tem assim a Unicamp também como um cluster ali importante, né? Enfim, não só pelo trabalho aí de pesquisa diretamente, enfim, educação e os alunos, mas também com uma série de programas como, por exemplo, o próprio IVP, né? E a Baita, né? A Baita também está muito próxima aí do campus, não sei, legalmente acho que estão num terreno que é já fora da Unicamp, mas o acesso é via Unicamp, né? Acho que é naquele prédio que é do Softex, né? Se não me engano. Então, tudo isso é muito importante. Mas o que eu estava conversando, né, na preparação aqui da conversa com o professor Marcos, é que isso foi bastante desafiado, né? E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, como que isso vai ser, né? Eu mesmo tenho bastante dúvida, tenho algumas hipóteses aqui, estou trabalhando, mas a gente tem que tomar decisões, né? Então tem uma turma que acha que tudo vai voltar ao normal, a gente vai esquecer, né? Vamos dizer assim, desse período aqui, vai ser os escritórios e a dinâmica mais próxima do que era antes. Outros dizem que não, que o que a gente afetou aqui, né, em termos de comportamento, de cultura, vai ser muito, enfim, vai afetar muito esse futuro próximo e de forma permanente, né? O que eu percebi, tá, para compartilhar aqui com vocês, né? Dentro do nosso método de desenvolvimento de ecossistema, né, que a gente faz, né, que é conectar corporações com startups em torno de projetos de inovação e destacar as startups para que elas recebam investimento, etc., né? A gente dependia muito de eventos físicos e presenciais para rodar o nosso método. Que a gente falava assim, quanto mais as pessoas interagirem, né, mais uma vai dar feedback para a outra, mais elas vão aprender e, portanto, maior a probabilidade aí de gerar negócio, mais negócios vão ocorrer. A questão é conectar as pessoas com alguma com um índice de potencial, né, de interesse e relacionamento maior. Então, parecido com a lógica, né, dos sites ou apps de relacionamento, né, que você tem um matchmaking pelo perfil, né, alguém quer encontrar, enfim, um parceiro, né, um date ali, ele vai olhar para algumas dimensões, né, que sejam compatíveis, que sejam atraentes um para o outro, e aí eles vão se conhecer, eventualmente numa conversa online, depois vão ter a confiança de se encontrar pessoalmente, e depois eventualmente podem estabelecer um relacionamento, né? Então a mesma lógica para negócios, a gente brincava, né, que a gente fazia essa parte de matchmaking como um Tinder, mas a gente organizava também as baladas, ou seja, só iria para a balada, só iria se encontrar, interagir quem já tinha Tinderado antes. Então a gente leva um monte de pessoas que já teve conexão no aplicativo, e aí você vai aumentar a chance dessas pessoas criarem conexões e se relacionarem. Isso deu muito certo. A gente começou com o programa no primeiro ano, 1.700 startups, 350 empresas. Isso na primeira edição, né, que foi 2016. 2021 a gente terminou com... Esse ano aqui a gente teve 5.000 corporações e 20.000 startups. E o acumulado, né, e foi dobrando ano a ano, foram 40.000 relacionamentos de negócio entre esses atores.
E aí, se a gente for olhar, né, para o que aconteceu durante a pandemia, dobrou 2 vezes, dobrou em 2020, dobrou em 2021 a quantidade de relacionamento, mesmo sem as pessoas se encontrarem. O que desafiou muito, né, a nossa loja, falou: "Caramba, o pessoal está criando confiança, estabelecendo relacionamento, mesmo em conexões, né, a partir de conexões totalmente virtuais", né. Isso nos impressionou bastante e colocou aí, para nós, né, uma questão importante sobre o próprio método, né, até onde a gente consegue chegar nisso, né. Então, para 2022, a gente está discutindo, por exemplo, se volta a fazer eventos, e a coisa estava tão forte, né, de se encontrar né, e ter essas interações, que a gente está indo também na linha de montar hub, da gente também ter o nosso prédio, da gente também ter um ambiente fixo e permanente de encontro, né. E a gente tinha inaugurado justamente em março, sei lá, 1º de março, 16 de março teve que fechar. A gente devolveu, entregou e a gente virou 100% uma organização, vamos dizer assim, virtual. A gente não tem mais escritório, cada um está na sua casa. A gente começou a contratar pessoas de qualquer lugar do país, né? Praticamente sem perguntar de onde a pessoa é, como se fosse algo já irrelevante, né? E está funcionando super bem, né? O que é engraçado. Mas, né? A gente sabe que tem uma demanda humana mesmo, né? A gente começa a ter problemas, e o termo, né? Saúde mental começa a aparecer cada vez mais, porque essa perda, né, de relacionamento mais próximo também causa, vamos dizer assim, alguns problemas que vão ter que ser tratados, né? Então a gente está ainda tentando desenvolver aqui como é que vai ser não só a nossa operação, mas a operação do programa. Claro que indo na tendência do híbrido, né? Acho que todo mundo tá discutindo isso, mas o como fazer esse híbrido vai ser um novo aprendizado, né? E aí fica uma questão importante, né? Para justamente esses clusters, né? De inovação, que eles foram muito valorizados na literatura de inovação. Eu mesmo, né? Quando eu entrei nesse mundo aí de estudar mais a fundo isso, nessa época que eu criei o centro em 2008, a literatura toda falava, né, do locus de inovação, do habitat de inovação, essa terminologia que foi refletida na criação dos parques tecnológicos. A gente tem que juntar as pessoas, E as palestras que vinham, né, desses autores aí, desses especialistas, formuladores de política pública e, enfim, teóricos do tema, eles traziam os exemplos de como uma cidade se tornou mais ou menos inovadora por congregar, né, essas pessoas próximas e tal. Então isso era super, super forte. Mas analisando agora, né, acho que tem uma questão que essa evolução também tecnológica de como a gente se conecta, né, e as possibilidades que não existiam talvez em outros momentos, né, quando essa teoria foi também sendo formada, que é o como que a gente teve um aumento tão grande, né, na nossa própria base de relacionamentos, mesmo sem a questão física, né? Mas isso não quer dizer que não houve a questão da conectividade, né? O pessoal interagiu, trocou muita informação e conseguiu se relacionar mesmo sem a proximidade física, né? Então, eu acho que isso é uma questão, acho que bastante em aberto, mas que, assim, dentro da evolução histórica aqui, a gente vai ter essa dúvida, né? Que acho que a gente não vai ter um momento, vamos dizer assim, de não ter à disposição a tecnologia, porque é lógico, né? Se a gente for pensar que as cidades, né? É de onde vem, por assim dizer, pelas interações mais criatividade, de lá que surgem, né, enfim, o desenvolvimento cultural, científico e agora, né, de inovação, mas as cidades hoje não necessariamente são físicas, né? Esses clusters ocorrem em comunidades online, onde se replica muito dessa visão, tá? Então, eu acho que vai por aí. Agora, teríamos, né, construído esses vínculos que a gente usa hoje, né? Por exemplo, a gente consegue criar comunidades puramente online, né? Eu acho que a resposta é sim, mas ela seria muito mais fluida, né?
acho que ela iria variar muito mais, e essa é uma das dores que a gente tem na própria 100, né? A gente cria muitas comunidades, né? Ou criou muitas, né? E elas se formam e se desfazem também com mais velocidade, são mais líquidas, vamos dizer assim, né? São movimentos. A gente, por exemplo, fez uma ação com outro ator de ecossistema, que eu citei aqui, o próprio Cubo lá do Itaú, não sei se já ouviram falar, e a gente fez uma exposição das startups num ambiente virtual conosco, né? E colocamos mais ou menos 1.000 pessoas para conhecer lá cerca de 200 startups que participaram e interagirem, né? E fazerem reuniões, conversa e tal. E isso foi uma ação, né? Isso é como se fosse uma conexão de uma comunidade com outra, faz-se um evento online e daí sai um monte de conexões individuais, mas não se forma uma nova comunidade, por exemplo, desse grupo com esse outro grupo, porque as gestões, né, de cada uma dessas comunidades são totalmente, vamos dizer assim, independentes, com outros incentivos. Então, ou você também passa a participar daquela comunidade, ou você vem participar da comunidade de cá, e eventualmente essas comunidades podem conversar, mas em outros momentos, né? Bom, aí são coisas, acho que do nosso lado aqui a gente analisa bastante e até, como eu falei, né, dependendo aí do interesse, da conversa, da discussão, a gente tem até dados, né, de clusterização e de como é que são essas ligações, e a gente tem um projeto de pesquisa, né, em paralelo aqui com a 100, onde a gente analisa esses efeitos, né? Então, por exemplo, a gente media muito o desempenho das cidades, né? A gente falava, ó, por que uma cidade com PIB e tal, né, com a mesma densidade, por exemplo, enfim, de demográfica ou de intensidade de pesquisa ou densidade econômica e tem performance diferente, por exemplo, na prática de inovação aberta com startups, né? E a gente tinha as hipóteses de coordenação. Tem cidades que têm atores que coordenam melhor, tem cidades que têm atores que, né, coordenam menos, né? E por isso que, enfim, tem menos resultado. E a gente fez algumas ações específicas de super coordenar atividades em algumas localidades. A gente fez com Belo Horizonte, por exemplo, um trabalho muito forte, e fizemos com Campinas também, né? E a gente teve um desempenho enorme dessas cidades onde a gente fez uma ativação, vamos dizer assim, mais especial, né? E no período pré-pandemia, essa super coordenação era fazer mais ações de comunidade baseado principalmente, né, o modelo de eventos, mas sempre, como eu falei, com o matchmaking anterior, tá? E nesses últimos 2 anos aqui de pandemia, a gente não teve a oportunidade, né, nem o incentivo, e dentro de outras prioridades, de continuar fazendo esse tipo de medição ou de esforço. Pelo contrário, o grande exercício que a gente está fazendo é justamente tentar entender se é necessário ou não, né, voltar a fazer os encontros presenciais para criar confiança. Porque a lógica dos encontros presenciais, dentro da metodologia, era a geração de confiança entre as pessoas, né, que são os vínculos, né? Você gosta da pessoa, então você quer trabalhar com ela. E isso é um processo natural, né? Mas, assim, que pode ser desafiado justamente por outros meios, né, tecnológicos. Então, professor, a gente, enfim, tentando pegar, assim, dentro da minha experiência, do que eu faço de trabalho e essa discussão, né, do where, né, que acho que é um tema que ficou bastante desafiado agora, né, em relação ao que se entendia, né? Então, como último comentário aqui para vocês, e aí a gente, enfim, tentar bater um papo. Vamos dizer que você monte uma startup hoje, tá? Alguém aqui assistiu aquele seriado lá do Netflix sobre Google Earth? Não, só para saber aqui. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. Vou colocar o link para vocês aí, só para vocês saberem do que eu estou falando. É uma, enfim, depois vocês vão ver aí, mas é um seriado sobre como que uma startup chamada Terra Vision, ela desenvolveu, na verdade, a tecnologia, o algoritmo por trás aí do Google Earth,
e aí entraram numa briga judicial, porque depois o Google Earth lança, o Google, né, lança o Google Earth e tem uma briga judicial, o seriado é sobre isso, né? Mas tem uma cena interessante lá, que é quando essa startup, né, de Berlim, ela, enfim, consegue lá um sucesso de exposição do produto numa conferência internacional em Kyoto, enfim, acaba sendo convidado lá para visitar o Silicon Valley, né, convite de uma empresa que fazia justamente o computador ali, que permitia, né, rodar o algoritmo, né? E aí eles ficam impressionados com a cultura do Silicon Valley, né? Então mostra aquele, pô, vamos ficar aqui, não, tem que voltar para Berlim, tem a nossa equipe lá, vamos voltar aqui, vamos voltar para lá, vamos voltar aqui, voltar para lá. Então, assim, tendo a possibilidade, né? Se eu falar para, ó, vocês têm a possibilidade, tem o recurso aqui, vamos dizer que eu sou investidor, vocês montam startup. Qual é o melhor ambiente, ou melhor cidade, ou melhor lugar, onde vocês escolheriam colocar a sua startup? Se alguém tiver aí uma luz aí, só para a gente ver aí as possibilidades. Olha, prazer, sou Carlos, Bruno. Eu Prazer, pensaria Carlos. mais, por exemplo, que como você estava comentando, eu pensaria mais de acordo com o negócio que eu estou fazendo. Então, por exemplo, não faz muito sentido para mim, por exemplo, se eu fosse trabalhar com uma determinada área, se eu trabalho com outra. Então, eu procuraria o polo relacionado onde eu poderia utilizar melhor minhas habilidades para o projeto e para o que eu estou querendo fazer para montar minha startup. Então, aí eu teria que fazer a pesquisa, ver o local, ver o polo onde está dessa área que eu estou pesquisando, e aí sim eu poder trabalhar com elas, porque assim, não vai me fazer muito sentido, por mais que seja, por exemplo, um Vale do Silício, onde tenha tecnologias avançadas lá, se não tem o polo exatamente da onde eu quero trabalhar e da onde eu quero desenvolver a minha tecnologia ou o que eu estou querendo fazer de negócio, sabe? Acho que por isso que eu colocaria um pouco desse depende e mais focado no meu negócio, e não necessariamente só porque a tecnologia está lá ou porque é só o point que está bombando ali no momento, pelo menos na minha visão. E você teria essa, vamos dizer assim, mesma dúvida assim, pré e pós-pandemia, quer dizer, ou mesma, não dúvida, mesma resposta, quer dizer, não, você não vê a possibilidade, por exemplo, vou trabalhar aqui de casa mesmo, e sei lá, a startup não precisa ir para lugar nenhum, só como hipótese, não. Então, só que no meu caso eu pensaria já de acordo com aí o meu pensamento já seria realmente com as pessoas relacionadas, aí já seria as pessoas, né? Já não seria o local, já seriam as pessoas que estariam mais alinhadas, ou tecnicamente com o que eu estou querendo fazer, ou alinhadas com a postura, o método que eu quero fazer de acordo com a empresa, o que eu achar mais interessante, e aí seria interessante de entrar em contato com essas pessoas, né? Tanto que você até comentou desse match, que é até interessante você conseguir fazer um match com as pessoas que estão mais alinhadas com o método que você trabalha, com o tema que você já está trabalhando também. Aí, depois da pandemia, eu já vejo mais as pessoas. Antes, eu poderia ver o local, sim, que talvez tenha um polo e tudo mais, mas atualmente, depois da pandemia, eu vejo mais as pessoas, né? Legal. Eu acho que, do ponto de vista de um vendedor, eu acho que um bom local seria onde ninguém tem o meu produto. Então, no caso, eu tentaria explorar um local onde as pessoas não conhecem meu produto para poder colocar meu ponto de vista para poder vender meu produto. Entendi. Bom, você está buscando aí, enfim, o gap de mercado, né? Pensando em competição, pensando mais em vendas, né? Nicolas levantou a mão. Opa, fala Bruno. Tudo bem? Então, no meu caso, eu escolheria abrir uma startup ou pelo menos me sediar em algum lugar que me desse algum incentivo, tanto fiscal quanto de capital humano também. Como o professor comentou, né, aí sobre o Vale do Silício, por exemplo, com certeza tem muitos incentivos fiscais lá e de capital realmente para investimento no Vale do Silício, né, obviamente, mas falando de Brasil, talvez eu escolheria algum lugar que me desse esse tipo de incentivo. Vamos levar. Legal. Mais alguém aí? Deixa eu ver. Então, assim, a gente consegue, acho que, levantar alguns elementos importantes aí, né? Então, assim, pô, talvez o lugar que eu nasci ou que eu more não seja necessariamente o melhor, né? Então eu vou para um cluster, né? Porque eu vou encontrar
alguns incentivos, né, adicionais aí para eu fazer essa mudança. Pode ser disponibilidade de pessoas, né? Pode ser pela questão de mercado, né, de cliente, pode ser pela questão de ter um ecossistema, um cluster aí que eu vou buscar, né? Há pouquíssimo tempo atrás, né, quando começa a emergir esses hubs aqui no Brasil, principalmente em São Paulo e, enfim, espalhado aí nas principais capitais, e uma dúvida, né, e acho que é por isso que está em aberto, né? Eu tive muitas startups investidas, inclusive da IVP, que estavam, por exemplo, no Cubo. E o cara tinha toda a equipe dele lá, né? E eu questionava, falava, cara, por que você está aí, né? Porque, pô, meu, comunidade, tal, não sei o quê, ambiente legal, né? Tem vários elementos aí, claramente, enfim, que parece fazer sentido. Por outro lado, tinha o custo, era mais caro. Acho que o Nicolas falou do Silicon Valley. O Silicon Valley, na verdade, é um lugar muito caro. Eu não sei se tem um incentivo da região, né, para que você vá lá. Na verdade, tem muitos elementos que atraem, né? Qualidade de vida e tudo que você tem. Mas tem uma coisa que repulsa, que é preço, né? Todo mundo quer ir para lá, então fica mais caro. E outra coisa, que acho que o Thiago falou, como é que você vai se destacar no lugar que tá todas as melhores lá, né? De repente é melhor ir para, vamos falar, terra de cego, né? Que tem olho é rei. De repente é melhor ir para um lugar que eu vou me destacar mais, né? É como uma outra estratégia. Mas, por exemplo, durante a pandemia, até por uma impossibilidade, e agora voltando, a pergunta é: preciso ou não preciso, né? Devo ou não devo ir, né? As vantagens, né, que eram antes, né, de comunidade, de encontro, tal, pô, mudaram completamente. Eu tenho essa dúvida genuinamente falando, tá? Estão aparecendo vários desses hubs, né, que pedem parceria com a gente, né, justamente para reativar. E eu não sei, né, eu falo, pô, será que é um esforço que faz sentido? Não faz? Não só pela resposta de mercado, mas vai beneficiar de fato, né, ficar estimulando as pessoas a voltarem para esse modelo. Então, eu acho que a resposta, assim, de histórico, né, sim, faz muita diferença. Não é à toa que o Silicon Valley é o Silicon Valley e outra região, né, enfim, não desenvolvida vamos dizer assim, a qualidade das pessoas, das instituições, né, a atenção que recebe, enfim, de investidores, todas as corporações montam, por exemplo, um escritório lá, ainda que na linha do que o Carlos falou, tem clusters especializados. Então, por exemplo, eu trabalhei num projeto com a MS, farmacêutica aí de Hortolândia, que montou a Brace Pharma, que é uma empresa de investimento em startups, em Maryland. Não no Silicon Valley, ou também não em Hortolândia, mas em Maryland, que era um grande polo, né, farmacêutico, né, onde muitas empresas estavam indo lá, tinha muita startup, muito instituto de pesquisa, e optaram por ir para lá. Mas com a pandemia, né, isso perde um pouco necessariamente desse sentido, né? Então acho que aí é onde ficam algumas questões em aberto. Tem gente, né, que afirma que esses ambientes, na verdade, vão ganhar um maior dinamismo, no sentido de que, com essa função híbrida, vamos dizer assim, você vai e volta, você vai ter um fluxo maior, que vai ficar mais parecido com evento. Então, de repente, todo mundo vai se encontrar nesse espaço aí em alguns momentos de evento, sabe? E era um pouco da nossa lógica. Porque eu falava, cara, não importa onde você trabalha 8 horas por dia lá no teu computador, mas ter os espaços de interação, mais ou menos como eu posso ter minha casa, ter o meu home office, ter uma vida social superativa. Eu vou fazer esporte no clube, eu vou fazer esporte enfim, lá eu vou participar de eventos culturais, eu vou ao teatro, eu vou a restaurantes, bares, eu posso passar 8 horas por dia trabalhando em casa e ter uma vida extremamente conectada e falar com muita gente. Agora, eu não preciso, de repente, ficar super distraído trabalhando num bar, porque eu estou fazendo conexão com um monte de gente, porque em algum momento eu tenho que ter o foco, né? E não a distração que eventualmente essa super conectividade dá, né? E a gente sofre isso também no online, né?
A gente está aqui falando, de repente vem 3 ou 4 sistemas aqui de comunicação imediata disparar notificações, a gente já perde eventualmente a atenção com uma facilidade muito grande, né? O pessoal, muitos até criaram estruturas assim de home office com mais de uma tela, tal, porque quer ver a notificação imediatamente, já quer ver se subiu, desceu o valor da ação, né? As notícias, quer acompanhar o futebol também, enfim. Então isso aí também gera, mesmo dentro desse ambiente de casa, né, que seria de escritório eventualmente mais focado, a tecnologia também dá e possibilita mesmo um nível de distração, né? Mas assim, no fim das contas são paradoxos, né? Hoje eu, por exemplo, vocês perguntaram, eu tive que responder essa pergunta, onde eu colocaria a 100 Open Startups. E eu estava numa fase que eu me permiti fazer essa pergunta um pouco de forma mais ampla. Então cheguei a pensar, vou empreender isso nos Estados Unidos, vou empreender isso na Europa, vou empreender isso, sei lá, em algum país da Ásia, ou vou empreender isso em algum país da América Latina ou no Brasil, né? Claro que pesou muito fortemente, né? A origem, eu sou daqui, né? Falo português, minha mãe mora aqui, minha família mora aqui, tem filho aqui, mas eu tinha naquele momento assim a possibilidade de fazer esse exercício, né? E nesse exercício eu visitei 13 países, né? Onde eu levei a ideia de fazer o 100 Open Startups, só que eu tomei a decisão de fazer no Brasil por uma questão pessoal. Eventualmente não era o melhor lugar do mundo, né? Mas vai para o lado de raízes, né? Beleza, vou fazer aqui. Também tem a ver com propósito, e querer ficar. Também. Meus irmãos saíram, por exemplo. Todo mundo sai, aí alguém tem que cuidar né, do meu pai, da minha mãe, então vou ficar no Brasil. E aí vem o Brasil, só que com a vontade de validar se isso aqui funcionaria em outros lugares. Aí eu firmo acordos, né, de cooperação com entidades parecidas com a minha, para ver se esse método funcionaria em outros 13 países, né? Bom, 2 países trabalharam, os parceiros, né? Os outros acharam legal tal, mas não fizeram nada, então não aconteceu nada. Um foi Colômbia, outro foi Índia. Então comecei a ir muito para Colômbia, muito para Índia, né? Para a gente ir validando o método e vendo essa outra equipe, né, espelhando o nosso trabalho daqui nessas outras regiões, né? Enfim, claro que a sede, os recursos, né, estavam no Brasil, então tudo fazia primeiro no Brasil e depois lá. Então, no Brasil ficou muito mais avançado, mas os projetos avançaram nessas outras regiões também. E a gente pode se questionar novamente. Na pandemia, a gente pôde se colocar de novo essa questão. E aí, o que a gente faz, né? Vamos deixar a empresa se virtualizar completamente, ou vamos tentar manter e só contratar pessoas, por exemplo, que assim que voltar, porque a gente não sabia se ia voltar em 3, 6, né? 12 meses, 2 anos. Então, por exemplo, no recrutamento, eu fiz muito essa pergunta, né? No começo. Olha, talvez a gente volte para o escritório. Então, não sei onde você está agora, mas essa vaga é de São Paulo, tudo bem? Ah, não, tudo bem, sim, não. Agora já abrimos mão. Agora, tá bom, não precisa. Pode estar em qualquer lugar mesmo. A gente vai continuar com essa função aqui. Talvez alguns vão ter lá escritório. Então, eu tenho de novo a possibilidade de perguntar isso. E a resposta, por enquanto, está sendo: vamos deixar virtual, porque os ganhos que existem estão compensando, por enquanto, né, vamos dizer assim, o malefício que é não estar num ambiente. Mas como startup, eu acabei não optando por ir para um desses hubs, porque eu, talvez com uma visão até de gestão, né, eu falei, cara, esses hubs eles geram muita distração. Então eu acho legal ir lá quando tem festa, quando tem happy hour, quando tem eventualmente um evento, mas não levar minha equipe operacional para um ambiente desse, né? E acaba sendo opção de muitas startups. Leva 2 ou 3 do comercial, ou pessoas que estão mais relacionadas assim à exposição, e deixa as equipes eventualmente mais operacionais em outras localidades, né? Muitas decidiram até por uma questão de divisão de custo, tá? Então, porque é caro, né? Esses ambientes mais populados e mais atraentes também acabam muitas vezes sendo mais caros, tá? Agora, tem, né? Como o professor falou aqui, essas incubadoras, né? Por exemplo, públicas, e aí tem até alguns incentivos, né? Como foi citado também. Enfim, acho que não sei se foi o Nicolas que falou. Então, por exemplo, eu iniciei, na verdade, uma startup na incubadora da Unicamp, eu fiz parte da Unicamp ali, e tive essa questão também, pô,
fantástico um lado, que era desenvolvimento tecnológico. Na época a gente fazia muito projeto de tecnologia, usava ali parceria dos laboratórios, ia para então e pessoas, né? A gente contratava, recrutava pesquisadores e alunos da Unicamp, era maravilhoso. Mas o lado de negócio, como o Thiago falou, era muito ruim. Tinha que ir muito para São Paulo, e numa dessas eu sofri um acidente ali, como é que fala? Perda total no carro, né? Não aconteceu nada comigo, mas eu falei, pô, meu, essa vida aqui tá matando, né? Tem que ir muito, viaja muito, faz um monte de reunião. Vamos mudar para São Paulo. Acabei me mudando para São Paulo, né? Nesse processo que a atividade comercial ficou mais intensa em São Paulo, a gente acabou, enfim, fazendo isso. Mas mantivemos um escritório em Campinas justamente para ter developers e ter pessoas ali mais ligadas, né? A gente falou, pô, tem um cluster de pessoas, então você acaba criando essas funções, né? E mantive, obviamente, aí muitos dos relacionamentos. Estamos falando de uma região metropolitana muito próxima, né? Quer dizer, acho que faz parte de uma grande região metropolitana ali. Uma hora não chega a ser relevante, né, essa distância, né? Mas não sei se eu falaria, por exemplo, como agora estamos discutindo, eu recebi uma oferta ali de uma fábrica de software na Bahia. Pô, a gente tem um monte de developer, tá? A gente pode ser o teu time de software aqui, a gente tem muita gente e tal. E estão propondo, né? E eles, inclusive, ficam lá num desses hubs de inovação. E a gente deve ir lá visitar, justamente, para ver se faz sentido, né? Então, enfim, estou colocando aqui uma série de paradoxos aí, né? Dentro da provocação aí que foi colocada aí para o tema, tá? Mas acho que, enfim, deve ter dado para pegar um pouco da linha aí. Então, se vocês não sei o que vocês acharam, o que vocês estão refletindo aí, o que vocês estão pensando, né? Para vocês. Só um fenômeno, tá? Que eu gostaria de comentar aqui também, enquanto vocês, enfim, podem interagir com o momento, mas só falar mais um detalhe. Eu estava até hoje falando com a FAPESP, né? Olha, a gente tem um funding aqui, um grant daquele programa PIP FAPESP, né? E eu adoro, né, a FAPESP, os programas que eles têm, eu acho um dos melhores e maravilha e tal. Só que eu falei, olha, agora a gente está tendo um problema real, uma dor real. A gente está tendo dificuldade de contratar developers, né, nos valores das bolsas, e a gente precisaria de mais flexibilidade para que isso fosse uma espécie de voucher que eu pudesse complementar e fazer uma gestão disso mais flexível, porque é muito ruim, né? É como se o mercado pagasse mais e eu fosse contratar alguém a menos, fora da minha política também de cargos e salários, só para usar um recurso, né, vamos dizer assim, incentivado aí de governo. Né? Então, pô, precisamos corrigir isso daí. E aí, nesse processo de busca, né, desses developers e tal, e a nossa equipe também, a gente perdeu algumas pessoas para projetos, né, que optaram por fazer projeto exterior, para ganhar em dólar e tal, e a gente começou a receber currículos de pessoas de fora, por exemplo, de zonas, né, que falam português. Eu não sei exatamente se foi Angola ou algum outro país, Moçambique, enfim, não me lembro agora, mas como participando dos processos, né, porque são em português. Então, acho que essa, vamos dizer assim, flexibilização também, né, de você poder trabalhar à distância em qualquer lugar também muda e cria um novo equilíbrio aí para a questão de salário, né, que é complicado. Então, vamos supor, né, você está ganhando numa política de cargo e salário, por exemplo, de um país europeu, mas morando numa região mais barata de São Paulo, isso começa a ser muito atraente. Você ganhar em euro e morar, sei lá, no interior, por exemplo, e aí você tem uma qualidade de vida muito superior por essa diferença, né? Imagina um salário de Silicon Valley morando, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, né? Ou alguma cidade menor do interior. Você acaba tendo uma vantagem de algumas vezes, né? Em termos de qualidade de vida. E isso gera aí Limeira, por exemplo.
Eu não sei se primeiro é barato, né? Enfim, lá eu vi que as coisas também estavam ficando bem, bem caras hoje. Na pandemia também subiu muito, né? Preço de imóvel e também, mas enfim, sempre tem alguma região, enfim, com custo de vida diferente, né? Mesmo dentro enfim, do mesmo país ou do mesmo estado, e tal. E isso acaba, de certa forma, equilibrando. O que é bom, por um lado, em termos de tirar um pouco, né, de densidade de alguns centros e aumentar outros, mas também é visto, né, nesses paradoxos como negativo também, porque você perde um pouco da intensidade das cidades. Eu prometi, sei lá, vou falar uma última coisa aqui, mas já me decorreu aqui um outro assunto, por exemplo, no desenvolvimento desse capitalismo chinês, vamos chamar, né? Eles fizeram aquele procedimento ali, né, de política pública lá de criar as charter cities, né? Cidades, megalópolis criadas aí com regras próprias e atraindo populações, né, enormes. Os caras fizeram várias São Paulos aí em poucos anos, né? Sei lá, 1, 2 décadas, o cara constrói uma São Paulo com esse conceito do charter cities, né? Então, por um lado, você quer também essa, assim, urbanização no sentido de clusterização, né, formação de cidades, por conta de intensidade econômica, né? Porque claramente tem uma correlação e obviamente tem uma correlação também com inovação. E do outro, né, com esse movimento de pandemia, a gente teve uma interiorização, vamos dizer assim, algumas cidades, algumas empresas que liberaram para essa função, que dá um novo equilíbrio, né? Então a gente está num ambiente, num jogo muito mais aberto agora, né? E acho que só colocando aqui, né? A pessoa me perguntou onde então, né? Quais são as 3 empresas aí que você recomendaria trabalhar? Eu falei numa startup, né? E dentro do que a gente está discutindo hoje, vocês poderiam perguntar, né? E onde eu deveria ir, né? Para que região? Tendo essa liberdade de poder ir para qualquer lugar, mas vinculado à inovação, né? Se eu tivesse, por exemplo, vontade de trabalhar com inovação ou com startups, né? E aí eu finalizo, agora sim, com uma anedota aqui do meu irmão, né? Meu irmão, ele é designer, marketing e tal, foi morar nos Estados Unidos já há bastante tempo e, enfim, comprou uma casa ali em Los Angeles, perto do mar, né? E ele gosta de surfar, tá? Então é estilo de vida, né? E ele é designer, tá? Freela de empresa, né? Aí me ligou, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, um pouco mais, acho que antes da pandemia, talvez 3 anos atrás e tô com uma oferta aqui e tal, de uma empresa, né? Não sei o que, os caras, é super interessante e tal. Apple, né? Apple quer me contratar, só que o trabalho é em Cupertino. E ele falou isso como se estivesse falando, sei lá, aqui para nós o equivalente, o que é isso? Cupertino, né? Não sei. Cordeirópolis aí, para quem é de Limeira, deve ter ouvido falar. É como se fosse, uma cidade que só tem a Apple, né? Eu falei, caramba, para mim a Apple ficava no polo, no centro do mundo, né? O universo aí, a capital, então é Cupertino, por isso tem esse nome diferente aí, algum tipo de Éden e tal. Mas quer dizer que você, que mora em Los Angeles, não vai trabalhar na Apple porque a Apple fica em Cupertino, é isso? Não dá, vou ficar aqui mesmo, tal. Bom, a Apple na época não podia contratar porque tinha que ser presencial, por conta de sigilo, de informação, de vazar, né? Porque ele é designer, trabalhava lá nas campanhas, de repente alguma coisa vaza, então você tem que entrar sem nenhum driver, nenhum armazenador de memória, vamos dizer, nenhuma câmera fotográfica e tal, e tem que sair também revistado e tal. Mas aí, durante a pandemia, né, a Apple refez lá a oferta, né? Enfim, pro meu irmão, e agora permite que ele trabalhe à distância sem ter que sair de Los Angeles. Então, para mim ficou assim um pouco, caramba, meu, se a Apple me chamasse, né, eu com o pensamento aqui de brasileiro, morando aqui, eu acho que eu ia correndo, né, puta empresa legal e tal, acho que nem ia procurar ver o que é Cupertino, né, porque a minha referência não seria essa, mas para uma pessoa de Los Angeles, mesmo sendo brasileiro, da mesma família e tal, para ele sair de Los Angeles para ir para Cupertino realmente era algo inviável, mesmo sendo um emprego muito bom lá na Apple.
E agora, pós-pandemia, a Apple consegue contratar pessoas como o meu irmão, que tem um estilo de vida aí de querer morar perto da praia, né? E sobre isso, uma das startups que a gente investiu do lado de São Francisco, é isso aí. Vê o quão do lado, tá? Porque meu irmão falou assim, cara, 1h30 da praia, você tá louco. Imagina, vou ter que pegar o carro para ir surfar, sabe? Um negócio desse. Então, é engraçado por questão de atratividade das referências que a gente colocar, só para fazer uma reflexão. E hoje eu estava justamente nessa reunião que eu comentei, de report das investidas, tem uma investida nossa que chama Vibra, que ela justamente trabalha com freelas, né, designers, developers, né, e ele coloca, olha, minha proposta de valor aqui é a gente entender o que essas pessoas querem, qual é o estilo de vida delas, né, para que a gente possa ter modelos de contratação aderentes ao estilo de vida desses profissionais. Então, eles têm uma comunidade que querem trabalhar com freelas, querem trabalhar com mais flexibilidade, querem trabalhar em projetos que eles selecionam, e é isso que essa empresa faz, né, como um marketplace, vamos dizer assim, né, de freelancers, developers e designers. E a tendência dessas pessoas é o Anywhere Office, é poder trabalhar eventualmente em outras regiões e poder fazer um projeto um dia para um tipo de setor, outro dia para outro, e ter essa flexibilidade, tá? 1 hora para São Francisco. São Francisco não é uma praia de surf, né? Então você tem que procurar aí qual que seria a praia de surf mais próxima aí de São Francisco. Mas é isso, Los Angeles Los Angeles é um pouco longe mesmo até de São Francisco, né? Acho que umas 5 horas, né? 5, 6 horas aí. E Cupertino fica lá no Silicon Valley, né? É uma dessas cidadezinhas aí. Deve estar entre San José e São Francisco, imagino eu, né? Mas enfim. Então é isso, pessoal. Quer dizer, essas são as minhas, talvez, reflexões aqui, dentro de um momento talvez um pouco conturbado, né? Ou de transformação. A gente teve que se adaptar a um período agora e uma readaptação. Para ver como que as coisas vão se ajustar. Então, São José, é isso aí. São José já é... E tem trânsito, hein? Você tem que pensar também, quando você está em São José e quer ir para São Francisco, você ainda tem que pegar o rodoanel ali todo parado, né? Às vezes, isso daí tem um efeito também forte aí na decisão, né? Mas é isso. Professor, não sei se tem algum ponto aí que você gostaria que, enfim, quiser fazer algum tipo de pergunta aqui, ó. Como é que é aqui, Thiago? O pessoal vai escrevendo aqui. Bruno, posso fazer algumas perguntas? Claro. É que, no caso, eu fiquei esperando e realmente alguns ficaram voltando a mesma coisa, que você até comentou mesmo de tem esse negócio que agora as pessoas querem trabalhar mais próximas, querem fazer as coisas dela. Isso é muito legal, isso é muito bacana, mas não é a mesma coisa de uma startup que quer entrar em contato com uma empresa para conseguir investimento, né? E você comentou essa parte do match. Então, eu fiquei interessado em querer saber, assim, porque empresas elas precisam de resultados, elas querem exatamente pessoas com alinhado não só esse alinhado pessoal, mas também técnico, né? De conseguir entregar valores, projetos. Então, como é que vocês fazem essa métrica? Como é que vocês conseguem fazer esse alinhamento de uma startup realmente estar fazendo um match com a empresa já grande, que realmente já está querendo, já tem um tipo de escolha que já está querendo, e a startup que também já está começando e não tem uma noção tão boa disso, do quanto que a outra empresa quer e o porquê ela vai investir, ou se ela vai investir ou não. Então, isso para a gente agora que está mexendo com isso e montando startup, essas coisas, eu acredito que é uma coisa muito importante para nós, para a gente poder ter essa noção, porque, assim, beleza, a gente como funcionário, eu como developer, atualmente, eu consigo agora, pelo próprio LinkedIn, entrar em contato com empresários e conseguir até, inclusive, vagas e oportunidades, inclusive, fora do que estava acostumado, né? Porque pelo conhecimento técnico que você tem, o match já é diferente, já é algo totalmente diferente de antigamente, né? Você mostrar o seu GitHub, portfólio, você mostrar, às vezes, com um teste técnico ou não, depende muito de como a empresa funciona. Então, como é que isso é em outro nível? Como é que é isso realmente de uma startup, já que é um grupo, né, de pessoas, indo realmente fazer esse match com corporações muito maiores, com exemplos muito maiores? Acredito que
cresce muita complexidade, cresce muito as métricas, e como é que vocês vão conseguir, porque como a gente pensar, por exemplo, como um aplicativo de match, como a gente está pensando mesmo, existem os perfis fakes, existem os perfis que não, que na verdade dizem que é uma coisa, mas quando vai ver é outra, né? E aí você falou que além disso você faz as festas de encontro disso, né? Então você ainda é o restaurante do encontro do match. Então assim, é duas já coisas bem complicadas, porque se acontece algum imprevisto, alguma coisa, vocês estão lá no evento também. Então queria saber um pouco como é isso, né? Realmente é uma curiosidade maior, porque como a gente está entrando nisso agora, a gente está aprendendo isso agora com o professor, só que você já foi e voltou. Então, é um pouco mais saber disso, como é que é isso, para incentivar. Não, pode falar, desculpa. Não, eu só estava finalizando mesmo. Não, maravilha. Eu acho assim, né? Tem duas questões aí importantes, tá? Quando eu comecei a estudar o Venture Capital e tal, eu me impressionei com um aspecto do Venture Capital que foi mudando, tá? Já menciono aqui. Mas era assim, você não pode investir numa startup que esteja mais de 1 hora de distância, tá? A não ser que tenha aeroporto. Tipo, sei lá, se o cara for de Belo Horizonte e investir em Campinas, talvez ele consiga fazer aí como é que chama lá o aeroporto? Esqueci. Faz tanto tempo, né, que a gente não viaja. Viracopos, o mais perto de Campinas, e sim. o deles lá que eu esqueci agora. Caramba, qual que é? Tancredo Neves, sei lá, deve ser. Qual é o nome do restaurante do aeroporto de BH? Agora eu fiquei... Confins. Confins. Eu que mexia com radar, pô, eu sabia o nome de todos os de todos os aeroportos, cara, eu tinha que saber, desculpa aí, pessoal. Então, e tem um outro também lá, né, que é para regional, né? Então, não pode investir numa startup que você esteja a mais de 1 hora, 1 hora e meia de distância em algum veículo aí, algum meio de transporte utilizável, trem, carro ou avião, tá? Por quê? Porque você tem que... Pampulha, caramba, meu. Pampulha, é isso aí. Porque você tem que estar próximo. Se você tiver lá um analista, ele tem que visitar a empresa, conversar lá com os founders, sentir o clima organizacional com uma certa frequência. Então, por exemplo, se você tiver que cuidar de 5 startups e você vai ter que visitar uma por mês, vamos dizer assim, né? Quer dizer, uma vez por mês cada uma delas, então é o máximo que você consegue fazer. Se tiver uma distância maior do que isso, você já não consegue gerenciar esse portfólio. Essa é a conta que eles faziam, e eles apresentavam isso como o elemento fundamental do Venture Capital, tá? Que é a proximidade. Inclusive, essa filosofia do Venture Capital, porque estão falando de investimento, é tão forte que ela é totalmente clusterizada. Se pegar uma foto aqui, aí se alguém aí tiver o Google à disposição, coloca aí Polo Venture Capital, tal, 1980, 90, 2000. Você vai ver que ele sai assim, metade do Venture Capital mundial em São Francisco, né? Silicon Valley região, um pouquinho em Cupertino ali, São José. E o resto espalhado no mundo com alguns polinhos lá. Israel, sei lá, alguma coisa lá em Londres, quase um zero aí em Paris, né? Estou falando assim, sei lá, anos 2000, vai, quando tem o .com lá que explodiu o Venture Capital, tava tudo no Silicon Valley. Aí dos últimos anos para cá, agora parece São Paulo, parece forte, né? Parece Bangalore, já aparece já há algum tempo, né? Você começa a ter uma distribuição maior. Mas se você comparar clusters de P&D, por exemplo, é muito mais distribuído. E aí, olhando para o lado das corporações, o pensamento dos caras é oposto. É governança multirregional. Temos que ter presença em em todos os, sei lá, polos ou principais capitais do mundo. Então, uma grande empresa começa a fazer o P&D lá, primeiro numa região concentrada, mas isso se abre mais rapidamente que o Venture Capital, né? 1 ou 2 décadas antes, e o cara tem que ter um polo de inovação aqui, acolá, não sei mais aonde, tal. Por exemplo, vou contar uma para você nesse sentido aí, tá? Em um determinado momento, a Samsung me chamou para um processo seletivo lá para tocar o centro de P&D de Manaus. Tá certo? E a vaga, né? Eu fui entrevistado lá pelo CTO, era gerir, né? Falei, cara, tem um orçamento, não sei quantos milhões de reais, não sei quantas centenas de pessoas, e você vai ser o diretor aqui em Manaus.
certo? Que impressão que causa aí para vocês isso aí? O que vocês falariam? Vamos dizer que vocês são do P&D, na época eu era gestor de P&D lá, eu tinha 70 funcionários lá em São Bernardo, né? Eu trabalhava nessa empresa chamada Omnicis, que foi comprado pelo Grupo Thales, estava lá, e aí me ofertaram essa vaga de emprego. Qual o impacto que causa para vocês, assim, de partida, vai? Qual que seria a resposta de vocês, assim, reflexão rápida? Nossa, reconhecimento, né? Não, mas tá bom, mas você vai sair de... Eu moro em São Paulo, tá? Apesar de São Bernardo, tá? É aquele negócio de 40 minutos, 50 minutos, quando chove 2 horas, enfim. Ou quando chove muito, aí você dorme lá, enfim. Pelo menos tinha essa dinâmica aí que tinha alguns problemas de transporte, mas sem trânsito é rápido, né? Bom, mas assim, de São Paulo para Manaus, eu falei, cara, primeiro vou ter que pagar mais, né? Porque se for uma... Depois, Samsung, cara, Samsung, meu, entre nós aqui, o Grupo Thales, do qual eu pertencia, sei lá, 2 bilhões de euros de P&D, tô chutando aqui, deve ser algo assim. Samsung era 20 bilhões, tipo, um negócio 10 vezes maior e tal. Mas na entrevista, né, quando a pessoa tava me selecionando, falando, eu também, né, faço... Deixa eu ver se vocês são bons assim, né? Mas o que vocês fazem em Manaus? O que eu vou poder fazer em Manaus, né? Enfim. Aí eu falei assim, agora me fala uma coisa, me explica uma coisa aqui, importante para mim, que eu quero jogar o jogo na Série A, né? Para quem é corintiano, pô, Série A. Aí você torce pro, sei lá, vocês são aí de Campinas, vocês torcem pra Ponte Preta, de repente você aceita jogar na Série B. Mas, pô, não, vou jogar na Série A. Agora, a Série A mesmo é Champions League, né? Como é que é? A Liga Espanhola, né? Então, tem como é que fala aí, o relativo do negócio, né? Eu falei assim, cara, por que o Centro de P&D de Manaus não está no site, que eu entrei antes da entrevista e tal, da Organização Mundial de P&D, entendeu? Porque, porra, a gente não faz parte da governança, tal, não sei o quê, porque é outro tipo de projeto, tal, mas uma hora vai estar lá. Aí eu falei, pô, então, cara, então não tô trabalhando na estrutura de P&D da Samsung, então não é a mesma oferta, então eventualmente agora não é o momento, porque, pô, eu já tô numa estrutura de P&D, de governança global e tal, mas só para colocar, né, porque no nosso, quando a gente foi adquirido pelo Grupo Thales, eu apareci lá na estrutura, entendeu? Então eu participava da reunião com o CTO, com os outros diretores globais, né, então você fala, pô, tem um status aqui, ainda que a Samsung seja maior, eu estaria hierarquicamente numa função menor. Então decidi não aceitar na época. Tá gravando, eu não devia estar falando essas coisas aqui para vocês, é uma coisa muito pessoal, mas como faz mais de 10 anos aí, então acho que, enfim, já prescreveu qualquer coisa que eu estou falando aqui. Mas existe só respondendo aí, Carlos, existe como é que fala? Essa cultura de distribuir P&D e inovação, e isso mudou não de P&D, mas para centros de inovação muito mais forte nas corporações do que no Venture Capital. Então, o Venture Capital tende a clusterizar mais, startup tende a clusterizar mais. E agora, com o Open Innovation, com startup, isso está se distribuindo muito mais. Então, vou dar um exemplo aqui para fazer esse ponto. Uma empresa, vou falar logo, Natura, criou um programa onde ele colocou assim, eu quero me relacionar com startups, mas 30% delas tem que ser fora do eixo São Paulo, acho que é Sudeste e Sul, enfim, 30% tem que ser de outras regiões aí do Brasil. Colocou isso como um dos pontos, cara, que você fala, o que tem a ver, né? Tipo, o Venture Capital jamais falaria, por exemplo, vou me obrigar a investir fora, a não ser que seja por um cotista aí, um investidor institucional que obrigue, digo, só vou dar o dinheiro para eles, que em geral é dinheiro incentivado, né? Tipo, o BNDES pode fazer isso. E ele faz, mas não é o Venture Capital clássico, né? É um Venture Capital incentivado, né? Exatamente, né? Por exemplo, a lei da informática tem uma reserva aí para distribuição, mas isso são políticas públicas, né? Propositalmente querendo desenvolver algumas regiões. As corporações não têm obrigação de desenvolver região, mas elas têm porte para desenvolver região, né? Então eles também acabam fazendo eventualmente esse tipo de opção. O Venture Capital não. Bom, hoje a gente olhando para a plataforma, cada vez menos uma corporação
está preocupada com a localização da startup. Tá? Eu diria assim, pelo contrário, eles estimulam a gente hoje a buscar startups cada vez mais longe. Pode ver que nas nossas Open Innovation Weeks, que a gente faz todo mês, a do mês passado foi com Japão, a do anterior foi com Colômbia, a próxima aí vai ser com Índia, e cada vez mais eles pedem uma distribuição maior, vamos dizer assim, da origem, né, dessas startups, porque eles não querem ver só o que eles já viram, ou querem depender só da região que eles estão, tá? Então, assim, isso como uma sensação aqui, e dados, né, que a gente tem atual de mercado, tá? Cada vez mais, enfim, globalizado também esse processo. Obrigado, viu, Bruno? Tem uma pergunta aqui, Bruno. Uhum. Se quiser, eu leio. Só que é um textão bem grande aqui. Se quiser, eu leio para você, ó, do Thiago. Ah, tá bom. As relações escorrem pelo vão dos dedos. Bauman. Como mitigar dados de uma culturalização que está acontecendo agora? Vocês possuem alguma planilha ou inteligência artificial que conectam dados ou pensam em ter uma? A sua startup processa a inovação em conectar a culturalização das startups para entender como podemos conhecer e viver melhor com outra startup e, com isso, gerar novas ideias, as interações delas, intensificando a culturalização? Pergunta elaborada aqui. A pergunta elaborada, Thiago, e olha só, por acaso, sim, tem muito a ver, enfim, com o nosso método e processo, tá? Porque olha só, né? A gente pensou o seguinte, tá? Eu tô indo agora, semana que vem, apresentar os nossos números em uma conferência chamada Ibero-Americana, onde já chegou para mim, antecipação aqui dos especialistas, né? Uma certa crítica ao nosso processo, de que a gente faz conexões superficiais. Por quê que eles estão falando isso? Porque o volume de conexões que a gente fez é muito grande, muito grande. E tá tipo 10 vezes maior que qualquer outro player europeu, vamos dizer assim, ou ibero-americano, vai, porque o evento é em Madrid, né? Então participa Portugal, Espanha e América Latina, né? E os nossos números ficaram um pouco fora da realidade, vamos dizer assim, de entidades, né? Porque elas dependem, obviamente, de programas que são presenciais e localizados, tá? Então é outra escala, né? E aí chegou lá não sei o quê, deve ser muita coisa superficial, tal. Eu falei, não vou negar isso aí não, porque olhando aqui, realmente tem muita coisa muito superficial, mas eu vou te falar uma coisa fundamental deste processo e como a gente está fazendo. Então pode ser que eu não me dedique eventualmente em cada conexão e acompanhe, processe, fique fazendo com que essa conexão seja radical, disruptiva, incrível, como, por exemplo, o Elon Musk faria, né? Mas olha só, a gente está mudando cultura, cara. A gente está fazendo com que todo mundo queira jogar o jogo. A gente está fazendo com que a intensidade, vamos dizer assim, dessas interações ainda numa fase inicial e superficial seja tão grande, cara, que vai ter esse tipo de crítica e vai ter a camada 2, a camada 3, a camada 4, que vai emergindo a partir daí. Então, o que a gente falava? Cara, vamos supor que a gente está num ambiente aqui no Brasil, e isso me marcou muito. Uma vez eu apresentei o projeto, logo no começo dele, para o presidente da Accenture da Espanha, que cuidava de Ibero-América e Israel, por acaso. E eu mostrei para ele que a gente estava mapeando lá as startups de Campinas, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis. Ele falou, Bruno, se você estivesse mapeando, sei lá, Tel Aviv, Cupertino, não, tô brincando, Londres, Paris, Berlim, sei lá, Seattle, aí talvez seu projeto fosse interessante. Mas, cara, né, a gente aqui não quer nem saber o que está sendo feito aí nessas regiões aí menos conhecidas de inovação. Tá bom, então vou embora. Não sei nem porque a gente marcou a reunião aqui, porque se conheceu em um outro contexto lá, mas estava só apresentando aqui, sem. Beleza. Cara, a Accenture no Brasil é a que mais usa a plataforma aqui. Os caras chegaram aí a 5.000 conexões de startup com clientes deles, sabe? Números absurdos, numa interação aqui de 6 anos. Isso mudando cultura, e certamente agora chama atenção lá fora pela intensidade. E a gente falava assim, como método:
quando você botar mais gente para interagir, para fazer coisa, e tem mais dinamismo, quer dizer, quanto mais gente, por exemplo, joga futebol, talvez, né, a gente vai ter uma seleção melhor, né? Tem uma correlação, sim, claro que às vezes você vê um país com a população muito menor, ganha lá do Brasil, mesmo, mas se você olhar no histórico, a gente é pentacampeão, e por acaso é o país que mais tem gente jogando futebol. Então, olhando para isso, né, e agora a gente está vendo um fenômeno, não sei se chegou aí para algum de vocês aí, mas tem um esporte emergindo aí aqui em São Paulo, pelo menos, né, que é o tal do beach tênis. Não sei se alguém já ouviu falar do beach tênis. Alguém já ouviu falar e alguém joga por acaso? Não? Não tem um beach tenista aqui para validar ou não o que eu vou comentar? Poxa vida, a primeira reunião aqui que eu faço aqui próximo, né? Enfim, não tem nenhum beach tenista. Agora eu faço essa pergunta em qualquer reunião com mais de 3 pessoas, uma delas joga, tá? Então, assim, em São Paulo, muitos estacionamentos estão virando quadras de beach tênis. E todos os condomínios têm já o comitê do beach tênis lá e tá pedindo para criar uma quadra de beach tênis, tá? Tá cheio agora de competição e tal. O clube que eu frequento aqui em São Paulo aí para fazer, eu jogava tênis, né? Você não consegue mais jogar tênis, cara, porque é tanta gente no beach e te puxam e vem jogar, que é um esporte que tá crescendo muito aqui em São Paulo. E é engraçado, né? Tá vindo aí um parente do exterior e falou: compra uma raquete de beach tênis aí para mim e tal, que deve ser mais barato. Nem sei o que é, vamos dizer assim, né? Aí eu fui lá para a Colômbia recentemente lançar o ranking lá, dei esse exemplo, ninguém nem sabia o que era, né? Mas está emergindo aqui em São Paulo. Tá tendo muito, mesmo aí, quem comentou aí, mesmo durante a pandemia, tá bombando competição e etc. Tá tendo, o professor Marcos, tá tendo um monte de gente jogando cada vez mais e tal. E o que acontece? O esporte em se desenvolvendo, começa a criar os seus sistemas de ranqueamento, seus grandes torneios, e já tem lá as finais mundiais e tal. Então, não se assustem se daqui a 2, 3 anos vocês virem o beach tênis aí como um esporte olímpico, né? Como aconteceu agora com o skate ou o surf, enfim, que já eram muito mais antigos. E só viraram esporte olímpico agora. O beach tênis está numa crescente muito, muito, muito forte. Então, a analogia aqui em relação ao esporte é quanto mais praticante, mais vai ter os talentos e mais gente vai se sobressair, tá? E é isso que a gente trabalhou, né? Então, assim, para tentar conectar aqui, pelo menos o que eu entendi aqui da pergunta, que a gente fala dessas relações, e aí pegando um pouco do Bauman, né? Você está numa startup hoje, você não termina a tua carreira nessa startup, né? Assim como nas profissões, né? O próprio Chesbrough, que é o autor do Open Innovation, ele falou, um dos fenômenos do Open Innovation é que as pessoas mudam em média, saiu de 3 ou 4 na década de 60 e 70, né, de emprego na sua vida útil, aí, na sua vida ativa, né, profissionalmente ativa, para 9 vezes. Isso quando ele apresentou em 2003 ou 2004 esses dados. Se você vai para 2020 agora, e eu aqui pela experiência pessoal, cara, você vê currículos de pessoas que estão 6 meses é muito na mesma empresa, né? Realmente, talvez o cara termine a carreira aí com 77 empresas que ele trabalhou ou mais. O tempo é muito mais curto, né? É muito mais fluido. E as startups, elas se reconfiguram. O pessoal do Sebrae me perguntava essa métrica, quanto que é a taxa de mortalidade de startup? Eu falei, olha, a taxa de mortalidade de startup é alta, mas de empreendedor é baixa. O empreendedor ele está sempre em outra, meu. Ele sai de uma, já entra na outra, já. Então, se você pegar o iFood, que a gente citou aqui de exemplo, eu mesmo investi, né? A gente, né, via IVP, investiu em startup, foi adquirida pelo concorrente do iFood, que foi comprado pelo iFood. Então, se você olhar a quantidade de founders de startup dentro do iFood, é assustadora. Eu não tenho número, né? Mas eu arrisco dizer que tem pelo menos 100 ex-empreendedores, né, ou empreendedores que foram adquiridos aí nas suas startups pelo iFood. Inclusive, o tal do iFood. O iFood foi adquirido pela Movile. E o CEO do iFood hoje, na verdade, é o fundador da Movile, que comprou o iFood, né? Então, o fundador do iFood, eu não sei onde ele está agora exatamente. Deve estar em alguma outra startup.
Então, lá, gerenciando o iFood, provavelmente a gente tem aí uma centena de... E por que eu arrisco dizer que uma centena? Porque o Buscapé apresentou esse dado uma vez numa das conferências nossa, e ele apresentou 48 o número. E essa como é que fala? Esse dado foi apresentado, acho que há 10 ou 11 anos atrás, em 2010 mais ou menos, que eu me lembro. Porque eles compraram 14 startups para fazer o Buscapé, né? E uma delas, incrível que pareça, chama Bom de Faro, acabou que depois que Buscapé virou outra coisa, foi comprado pela Naspers e tal, eles montaram outro projeto e compraram o Buscapé de volta. Os founders do Bom de Faro, que tinha sido adquirido pelo Buscapé, a marca se manteve, foram os founders da Mosaic, que comprou o Buscapé e fez IPO agora. Então é uma loucura, né? Você pensar. E aí você pega os fundadores do Buscapé, eu estava com um deles agora na reunião anterior, que ele é investidor nosso. Tem lá o Romero Rodrigues, o Rodrigo Borges, o Mário Letelier, enfim, o Ronaldo, que eu conheço um pouco menos. Todos eles estão no ecossistema de inovação, todos eles têm um portfólio aí de 10, 20, 30, 40, 50 investidas deles, né? Que eles participam como investidores, né? Um pela Redpoint, outro pela Domo, outro pela, sei lá, pela uma Venture Builder que criou. O Mário, por exemplo, tem um fundo chamado Fundo Anjo, vai investir em 100 startups e por aí vai, tá? Então isso é muito, muito fluido. Meu Carrinho, exatamente. E sabe esse programa do Meu Carrinho? Foram 5 startups, a gente ajudou esse processo lá atrás, tá? Do Buscapé. Foram 5 startups investidas pelo Sua Ideia Vale $1 milhão do Buscapé. Né? Isso em 2008, 9, 10, alguma coisa assim. Uma dessas startups se chama Hotmart. E hoje, que é o case de hoje, né, que eu gosto de falar, é tanto case que a gente pode falar o case de hoje. Hotmart virou unicórnio no começo do ano, lançou um programa de Open Innovation e hoje anunciou a sua primeira aquisição de startup chamada Bit9, que é uma das startups aí da 100 Open Startups. Então você tem um unicórnio criado por uma empresa chamada Buscapé, né? Criado não, né? Na verdade, se desenvolveu também com a ajuda desse programa do Buscapé, comprando uma startup hoje aqui, anunciando essa primeira aquisição neste modelo de Open Innovation, tá? E aí você perguntar de onde eram regionalmente, né, essas startups, a gente pode ver. No caso do Buscapé, eles compraram 14 startups para fazer expansão Latinoamérica, tá? Então a maior parte vinha de outras regiões. E aí cada caso é um caso, enfim. Mas só, não sei, Thiago, se fez sentido alguma coisa aí que eu falei para a tua pergunta, tá? Fez sim, muito obrigado, viu, Bruno? Obrigadão. Maravilha. Bom, gente, alguma última pergunta aí? Estamos chegando aqui nos limites do tempo da aula. Alguma última questão? Quem não falou, deixa um depoimento aí da reflexão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui um pouquinho mais alto nível, dentro do contexto aí, mundo, pandemia, a economia, etc. Como que você percebe o mundo das startups, Bruno? Continua bombando, deu uma diminuída, cresceu, né? Como é que você percebe esse mundo dentro desse contexto atual, né? Não só de pandemia, mas um contexto extremamente turbulento, né? Econômico, político do mundo, né? Como que você vê as startups nesse contexto? Olha, eu venho falando isso há bastante tempo. Eu errei numa previsão. Eu tenho uma... por conta dos dados e tal, a gente consegue predizer, eu faço algumas projeções aí, estimativas e tal, né? E, por exemplo, eu falava duas coisas, né? Uma, olha, vai começar uma geração de unicórnio no Brasil, né? A gente começou lá com 99, produziu a primeira, a segunda, a terceira, ó, a gente vai começar a produzir 5, 6, 10 por ano no Brasil. A gente está ainda em 3, 4, né? 5. Então, eu atrasei um pouquinho nisso. Mas eu falava que o nosso Venture Capital iria chegar aí na minha análise lá, né, aquela coisa lá de vamos fazer projeção de futuro, o Brasil vai chegar a 5 bilhões de dólares de Venture Capital. Essa era a minha análise, esse era o tamanho de mercado. Aí quando chegasse em 5 bi, a gente ia ficar andando
andando aí com, sabe, marginalmente, sobe, desce, cresce. Mas a gente já tem uma rampada para 5 bi, tá? De, tipo, 500 milhões para 5 bi em 10 anos, tá? Só esse ano batemos, sei lá, foi 33,5 de reais, segundo dados aí publicados aí pela BVK, KPMG, lá no valor, saiu semana passada. Deve dar uns 6, 7 de dólar, sei lá. Quer dizer, só até outubro, hein? Terceiro trimestre. E na Índia, que a gente acompanha muito lá, só no terceiro trimestre bateu 11 bi de dólar. E no mundo é capaz de bater 200 bi, né? De algo assim, né? De dólar. Então é um fenômeno, Marcos, que para mim não é assim, não é hype, não é questão de bolha, não sei o quê. É uma nova forma de organizar a criação mesmo de empresas, que são as startups, de inovação. É um modelo que, na verdade, ele está muito, muito assim. Nos Estados Unidos, talvez, já teve aqueles subidas e descidas, até chegar no nível que está, mas ele está numa constante muito, muito grande. E no Silicon Valley você pode questionar e achar que pode cair e tal, mas no mundo era como se não existisse nada. A SoftBank, que veio para o Brasil, veio falando isso, né? Pô, o pessoal tá achando exagerado o nosso fundo de 5 bilhões de dólares. Só para vocês saberem, tá? 5 bilhões de dólares, não tinha nenhum fundo no mundo com 5 bilhões de dólares para investir em startup assim num único fundo, né? Tinha gestoras de venture capital que tinha 6, 7 bi, mas em 3 ou 4 fundos. Fundos de 1 bi, de 2 bi, de 1 bi. Vem um cara e fala, vou colocar 5 bi na América Latina. Saiu nas páginas amarelas da Veja, lá, a entrevista do cara, 2 anos atrás. 3, vai. E ele falou, vou colocar cheques de 50 a 100 milhões de dólares, 1 por mês, ou 2 por mês, algo assim. E o cara cumpriu, meu. Em 2 anos, investiu em 48 startups, alocou o recurso, e ele veio e anunciou no começo agora, do mês passado, vamos montar um fundo agora de 3 bilhões de dólares para early stage, para colocar cheques de, acho que 10 a 30 milhões, e não de 50 a 100 milhões. Então, Marcos, estamos falando de um só fundo que já triplica o mercado nessa faixa, tá? E um fundo que triplicou o mercado numa outra faixa também nesses últimos 2 anos. E eu diria, tá muito longe da saturação. A gente vem vendo em Open Innovation dobrar ano a ano. Sabe que dobrar ano a ano, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Do nada, dobrar é fácil. Mas a gente dobrou de 2019, que foi enorme, para 20, que ficou enorme, e dobrou de novo em 21. A gente não esperava isso. E sabe o que é o pior, Marcos? A gente está estimando que vai dobrar de novo em 2022. É uma coisa pior assim. Não, né? Não, é maluco, porque se você perguntar para mim, em 2016, Bruno, qual que vai ser a taxa de crescimento? Eu soltaria uns 50%, 60%, aí depois vai decair. Rodou a 105, 115. Isso é exponencial, né? Não, é exponencial. Eu até perguntei pro Levi, que é meu sócio da engenharia também, mas ele é melhor que eu em qualquer uma das matérias. Eu falei, mas Levi, isso aqui é exponencial, né? Porra, exponencial, meu, dobra ano a ano. Pô, então a curva é exponencial, cara. E quando é que ela vai deixar de ser exponencial? Pelo que a gente tá vendo, não sei se dobra de novo em 2023, tá? Não tenho dado. Mas por que eu consigo afirmar, ou melhor, consigo afirmar também é sacanagem, mas por que eu faço a previsão de que vai dobrar? Pela quantidade. Eu olhei o perfil das top empresas que mais fazem Open Innovation, Tier 1, Tier 2, Tier 3, dividimos em 3 a 5 mil e pegamos o perfil de crescimento das empresas. E aí você faz uma projeção somando o que vai acontecer, dobra de novo. Por quê? Muita empresa nova começando a sua curva de aprendizado, contratando 1 ou 2 startups em 2021. Então a tendência é contratar 4 ou 5, 7 ou 8 nesses anos, né? E aí quando você faz o somatório de quantidade de gente que entrou e como que isso cresce, estima-se dobrar novamente. Então, enfim, essa é a minha resposta ali. Estamos numa fase, na verdade, muito boa. E posso dar um dado aqui, que a maior parte aqui é jovem, né? Então, um último comentário aí vai para facilitar aqui, para a gente fechar, né? Com o horário.
tem mais empresa hoje com oportunidade buscando startup que startup fechando negócio com empresa, tá? No começo era totalmente reverso, a gente tinha 350 empresas para 1.700 startups, mas só 100 startups fecharam o negócio, 108 para ser mais exato, com 82 empresas. No ano passado, o número foi para 3.900 empresas para 2.400 startups que fecharam o negócio. Das 5.000 e 20.000 que interagiram, tá? Então, inverteu, foi uma boca de jacaré, assim, esse gráfico está no nosso material, depois quem quiser ver, lá no Panorama Insights de Open Innovation Brasil e tal. Você tem essa boca de jacaré, tem mais empresa contratando startup que startup sendo contratada por empresa, tá? Isso desde 2019 inverteu o número, né? Bom, já isso. está com o tempo avançado, mas eu vou ter que fazer esse comentário aqui. Eu queria justamente para fechar, complementando isso que você está falando. Eu acabei de falar muito da questão da economia, política, né? Isso, né? Em todos os sentidos, o mundo está conturbado, né? O VUCA, o MUVUCA, tem todas as siglas possíveis aí, né? E nesse mundo, mudar rapidamente é essencial para a sobrevivência. Startup é característica, a gente ensina para os alunos da Pivotar, tudo, né? Mas se tem uma coisa que eu vejo com bastante preocupação, né? Às vezes até com aquela coisa de fish, né? São as multinacionais tentando fazer isso, né? Elas tentam, mas não vai, né? Não vai. Elas não conseguem sair daquela camisa de força que elas estão, né? Seu comentário, né? Da interesse é um pouco nessa linha, né? Quer dizer, as grandes empresas percebendo que para elas mudarem, elas vão precisar trabalhar mais com startup? Total. A dor hoje, e para mim isso eu falo em toda reunião, né? Como engenheiro, eu nunca dei tanto valor assim para esse tipo de interpretação. O problema é cultura. Para mim o problema é tecnologia, o problema é método, o problema é, sei lá, dados, né? E os caras, não, o problema é cultura, né? Enfim, a gente fez esse trabalho que eu falei, né? O grande acho que valor é essa mudança de cultura pela colaboração. Eu falo isso agora, mas não era muito como eu colocava a coisa. Não tem uma empresa agora que eu pergunto qual é o teu maior desafio, né, para ser mais inovador e tal. O cara fala cultura, capacitação e cultura, pessoas. E aí eu dou o exemplo, tá? Sabe, voltando ao iFood aqui, rapidinho, Marcos. O iFood, em algum momento, sentou com um cara chamado Saraiva, que é dono lá do Habib's. E ele chegou pro cara lá e falou assim: investe em mim. Mas quem é você? Sou uma startup. O que você faz? Eu cadastro aqui restaurante, entrego e eu tenho um site para fazer isso, né? Quantos restaurantes? X. Quantos entregadores? Sei lá, Y, tá? Eu falei, e você quer que eu invista em você? Então deixa eu falar os meus números, Habib's. Eu também tenho um site, tá certo? Você pode pedir a coisa, eu entrego para você. Eu tenho 100X e 200Y, pô. E por que eu vou investir em você? Né? E o Saraiva não investiu no iFood, tá certo? Bom, não sei se a história avançou aqui. O Habib's foi muito bem, obrigado, viu? Tá com 1.000 lojas e tal. A pandemia, não sei, mas eu conversei, né? Tive a oportunidade de conversar com o Saraiva ali, ele contou essa história de primeira mão ali e tal. E ele falou, pô, na época, cara, não fazia o menor sentido. E alguém aqui teria feito esse investimento, sabe? Sentado na posição do Habib's naquele momento. Mas claramente, assim, ele estava certo na análise e completamente errado na decisão, certo? E como é que você mudaria, por exemplo, a forma dele de abordar e de entender? Hoje ele é um investidor de startups, está investindo em vários aí. Está fazendo parceria com várias, tá? E a gente pode dizer, cara, é mindset, é uma forma de pensar. E é cultura, porque a forma de absorver isso ou de criar sinergia com isso, né? E voltando aí à pergunta do Thiago, né? Como que o cara faria, né, para apoiar um iFood, né? Então, assim, o iFood deveria ter sido criado, talvez, por uma empresa que estava posicionada como Habib, se tivesse a cultura de startup ou de inovação que o pessoal, por exemplo, do iFood Founders tiveram e a Movre, que comprou aí o iFood, tiveram, tá? Acho que é isso, Marcos. Eu acho que é isso mesmo. É uma transformação cultural
E é nisso que a gente está, nesse momento que a gente está. E quando ela corre, e aí o Brasil pode virar, sem exageros aqui, porque vai faltar o Deep Tech, vai faltar um monte de outras coisas, mas pode virar o Silicon Valley no sentido de cultura, tá? No sentido da gente sentar, colaborar, criar. E é o que eu vejo, pelo menos, já na nossa rede, tá? E a gente não está falando de uma rede pequena, não. Estamos falando de mais de 150 mil pessoas e esses volumes aí que eu citei de corporações e startups, tá? Muito bom. Bruno, brigadão pela conversa aí com os nossos alunos, tá? Foi excelente, eu acho que posicionou, complementou bem né, as outras palestras, né, que a gente falou de um outro contexto muito importante. Então, obrigado mesmo. Vou deixar aqui você para fechar antes da gente parar a gravação. Maravilha. Bom, eu que agradeço aí, tá, o convite. Sempre um prazer. Acabo, enfim, me empolgando, falando demais aqui. Espero não ter cansado muito vocês aí. Mas fico à disposição, tá? Quem quiser aí bater mais um papo, aí a gente está sempre conectado. Enfim, é um prazer aí estar em contato aí com vocês. Obrigadão, professor, pelo convite. Obrigado, Bruno. Valeu.